centro-sul do estado. Quem acompanha as notícias aqui na CNN sabe que ontem, especificamente ontem, de sexta para sábado, teve um tornado que destruiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu. E por esse motivo, o Ministério da Educação já avisou, desde ontem já estava avisado, que as provas vão ser adiadas. Ainda não se sabe, deixa eu ver se tem. Ah, já temos a data sim. Por causa do desastre, o INEP confirmou que os candidatos de Rio Bonito do Iguaçu, alô galera de Rio Bonito do Iguaçu, nossa força para vocês, que a gente está vendo, a gente está acompanhando aqui tudo que está acontecendo com vocês aí. Então, os candidatos de Rio Bonito do Iguaçu e região terão direito à reaplicação da prova do Enem, que será realizada nos dias 16 e 17 de dezembro de 2025. Dia 17 de dezembro, inclusive, coincide com a segunda prova, com o segundo domingo de prova do Enem, que vai acontecer em Belém e mais outras duas cidades que vão acontecer também. Em Belém vão acontecer no dia 30 de novembro e no dia 17 de dezembro... Não, perdão, gente. Dia 30 de novembro é certo, é o primeiro domingo que a gente vai ter a prova lá em Belém. E dá essa... Então, e aí vou ter o segundo dia de prova. Mas, vamos falando certinho aqui, na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, a prova vai ser realizada no dia 16 e 17 de dezembro de 2025. Então, se você mora nessa região, se você mora na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, não se desespere. A sua prova está garantida, beleza, gente? Bom, vamos então chamar o próximo professor. O próximo professor é o professor Vinícius, professor de História. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Boa noite a todos, candidatos, alunos. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Antes da gente começar a dar as respostas, a comentar as questões do Enem 2025, eu quero saber o que você achou dessa prova. Você achou que estava num nível difícil, estava fácil, médio? Como todo ano, a prova do Enem é uma prova que apresenta questões mais difíceis, questões mais fáceis e questões intermediárias. Então, no conjunto, é sempre um nível bastante importante a prova. Não é uma prova que é simples, isso não dá para a gente dizer. Não é fácil também. É verdade. Né? Então, para os candidatos entenderem que exige diferentes graus de complexidade durante a prova. Né? Então, é uma prova que respeita o mesmo nível dos outros anos. Não simplificou nada, não. Boa, boa, boa. Então, tem uma Professor, exigência muito boa. Ótimo. É bom saber disso, porque assim, a mesma pergunta que eu fiz para o professor de Geografia, o professor Felipe, eu faço para você também. Falando sobre história, se a gente tiver também de olho nas notícias, porque a história não aconteceu só no passado, né? A história está acontecendo agora também, aconteceram há um ano, 10 dias. Lendo as notícias, você acha que a gente consegue ter uma ideia boa da prova? A prova estava correspondente com a nossa atualidade? Se a gente lembrar, por exemplo, foi valorizada a questão que o Enem de vez em quando pede uma questão sobre patrimônio cultural, por exemplo. Aqui falando de Berlim, mas fala de um tema que é bastante atuante, a gente apresenta esse tema de vez em quando. Então, falando de gripe espanhola, fala de pandemia, né, uma visão mais ampla da prova aí. Da roda dos expostos, questão sobre o império, do comércio. Então, são provas, são temas, são textos que aparecem no ensino médio, né, no geral. No curso Colégio Objetivo a gente trabalha esses temas, isso está sendo elaborado com uma forma assim mais simplificada. No nosso dia a dia ele aparece. Então não apresente grande surpresa, né? Não tem uma inovação que você pode falar assim, mas professor, apareceu uma coisa que seria muito difícil os alunos terem acesso no ensino médio ou terem contato? Não, né? Nesse sentido a gente acaba ficando contente que a prova respeita o que é o ensino médio no Brasil. Boa, professor. E antes de você começar, então, a dar as primeiras respostas das questões, eu vou convidar você que está assistindo a gente, que está aqui desde o início da live, mande sua pergunta. Mande sua pergunta. Qual foi a sua dúvida que você teve na parte de história? O professor Vinícius está aqui com a gente, professor do Colégio Objetivo, do curso Objetivo, está aqui com a gente, vai responder todas as perguntas, dar todas as soluções das questões de história do primeiro dia de provas do Enem. Vamos começar, professor. Qual é a pergunta que você vai começar? Perfeito, vamos lá. Questão 46 da prova verde é uma questão que fala do tema, para o aluno lembrar mais rapidamente, da gripe espanhola, né? Que vai tratar justamente da ideia que não existe um consenso a respeito da origem, em que momento aparece a discussão sobre a gripe espanhola. Então a gente vai ter que local. Então na 46, a alternativa correta vai ser a alternativa C, o controle dos relatos oriundos do campo de batalha. O que significa? Que no momento da Primeira Guerra Mundial era muito difícil saber a origem da doença, né? A circulação, alguns países que estavam em conflito
censuravam a sua imprensa. Por quê? Para não causar um pânico nas suas tropas, para não derrubar o moral da tropa, existia censura. A Espanha, que era um país neutro no confronto, no conflito, ela mantendo a sua neutralidade, ela não faz censura, ela não levanta censura. Onde não tem censura, a gente lembra que a imprensa circula mais livremente. Sim. Circulando a partir da Espanha, o que apareceu para o mundo? Que a doença seria originária da Espanha. Então, se até a Ah, atualidade existe uma discussão da origem, né, alguns indícios nós temos mais fortes que pode ter se originado nos Estados Unidos. Mas como as notícias saíam da Espanha, qual era a percepção das pessoas nos jornais, até aqui no Brasil? Que veio da Espanha. Então acabou dando a ideia que seria uma gripe espanhola, quando na verdade é o uhum. vírus influenza que foi noticiado a partir da Espanha. Então, existe um controle dos relatos, existe uma espécie de censura pelos estados, dificultando as pessoas terem a dimensão correta da doença. Então, a Seria mais ou alternativa menos. correta, C. Sim, C. Vou fazer uma correlação com o que a gente passou agora recentemente, que foi da Covid, que as pessoas estavam chamando de gripe chinesa. exatamente. Tanto que aqui está dizendo virologistas, epidemiologistas. Então, o consenso era muito difícil naquela época. Né? E o risco da Uhum. desinformação, né? Que é um tema muito contemporâneo na nossa sociedade. Se você não tem informação fidedigna, correta, de veículos sérios, de pessoas comprometidas, corre-se o risco de se criar boatos, fake news. Isso é muito problemático na sociedade contemporânea. Boa. Boa, professor. E essa você avalia como uma pergunta difícil, fácil, médio? Mais fácil porque, como diz o texto, está falando aqui da circulação da informação, então a gente vai direto ali para a ideia de controle dos relatos oriundos dos campos de batalha. Primeira Guerra Mundial já vai lembrar que tinha os campos de batalha. Então essa Beleza. seria uma questão mais fácil, né? Um pouco mais fácil que as demais. Fechado. E agora vamos para a pergunta 52. Na 52. Vamos questão lá. 52, a gente vai abordar um aspecto importante no Brasil, que é o sistema eleitoral, que ele varia ao longo da história, mas o candidato precisava lembrar que lá no Império, no primeiro momento, com a Constituição de 24, o voto era censitário. O que significa baseado na renda? Porém, aqui menciona que o número de votantes reduziu. Por quê? Porque vai passar por um processo de reforma eleitoral, que é mantida a mesma lógica durante a República. A reforma de 81, o que ela faz? Ela suprime o voto censitário, que era baseado na renda. Quem tinha 100 mil réis votava em quem tinha 200 mil réis, quem tinha 200 mil réis votava em quem tinha 400 mil réis e 800 mil réis, deputados e senadores. A partir de 81, com a reforma Saraiva no sistema eleitoral, passa a ser um critério de alfabetização, de escolaridade, o que aumenta o corte. Porque se a gente pensar, a população pode ser uma população rural, que se ela tiver renda, sendo analfabeto ou não, ela votava no Império. Agora não. Então você vai excluir quem é o analfabeto. Então você vai tirar do jogo político, por isso que reduz o número de eleitores. Então a República, ela também mantém. Ela não vai inovar, não foi a República que excluiu analfabetos, ela manteve essa proibição. Né? Então a gente vai lembrar que na história do Brasil foi a primeira carta constitucional de 24 que permitiu o voto de analfabeto e a nossa atual, que é aquele tema que a gente sempre debate, que o Enem cobra a ideia de cidadania, a ideia de participação política, de consciência política das pessoas na sociedade, então entender como é que funciona o voto, quem é excluído, quem pode participar, isso é bastante importante. Então a alternativa correta, exigência de alfabetização, que é excludente numa sociedade que não tem educação pública para todos, né? Uma sociedade que ainda não ampliou o sistema educacional. Então está Boa, discutindo professor. exclusão, né? Exatamente. Então, aqui na questão 52, a resposta é letra D. Galera, lembrando que a gente está fazendo a resolução das questões do gabarito verde. Verde. E se você tem o gabarito de outras cores, a gente recomenda que você entre no site da CNN. Lá você vai encontrar a correspondência. Se aqui a questão 52 é a letra D, estamos falando da 52, é só você olhar no site da CNN qual é a questão, e o professor também está lendo o enunciado, você dá uma procuradinha rapidinho no seu gabarito, ainda mais para quem saiu com caderno, é fácil de encontrar e vocês vão ver, é que a gente tem que seguir um gabarito apenas, nós estamos seguindo o verde para não causar uma confusão em todo mundo. Se você está com de outra cor, só entrar no site da CNN, olhar, procurar qual que é o gabarito azul, qual a resposta do gabarito azul, e você vai saber certinho. E Beleza, para galera? facilitar quem está acompanhando, eu estou mencionando o tema da questão. Né? Então você lembra ali na prova, teve a Exato. questão do Vargas, teve a questão da peste, teve a questão da Idade Média. Eu menciono o texto para você se localizar ali enquanto a gente está
acertando a questão para simplificar. Qualquer dúvida também, manda para a gente aí uma mensagem, pode escrever que estamos aqui atento às solicitações de Exato. vocês. Exato. Manda pergunta, galera. Pode mandar pergunta que a gente está de olho aqui. Vamos para a próxima, A professor. próxima, vamos para a questão 56, que falava do comércio de Veneza. É uma questão que trouxe imagem, também é uma coisa importante. Dessa vez a edição da prova não usou muito esse recurso de imagem, usou mais texto e documento, né? Então temos historiografia na prova, temos documento na prova, mas aqui imagem. Nessa imagem, La Piazzetta, o detalhe, né? E aqui tem uma figura, no primeiro plano aqui a gente tem figuras com roupas orientais, provavelmente, né? Oriundas do mundo islâmico, ou turcos, ou ali do Mediterrâneo, né? Então isso é uma coisa que é relevante na questão, porque a leitura da imagem é sempre importante. A gente tem que lembrar que imagem é um texto, né? Então a gente usa sempre essa expressão, leitura de imagem, né? Então entender o que a imagem está trazendo. E aí a gente vai para o texto. Antigo centro da economia mundo europeia do século XV. Então está falando de Veneza, da importância de Veneza nesse universo que é mediterrâneo. Então, qual que é a ideia fundamental? Que Veneza funcionou como um polo, um centro de integração Oriente-Ocidente, na qual existiam grandes redes mercantis que atuavam no norte da África, no mundo muçulmano. Então, existe uma integração de circulação de mercadorias, né, entre a cristandade ocidental europeia, o sul da Europa, o mar Mediterrâneo, o mundo muçulmano, o mundo árabe. Existiam circulações. Essa é a ideia fundamental da obra do Brodel, a historiografia. O Tempo do Mundo, né? A grande obra dele é sobre o Mediterrâneo. Então a importância de Veneza nesse ponto aqui de integração do comércio mediterrâneo. Daí a alternativa correta, a alternativa C. Então a ideia de comércio, de circulação de pessoas, para romper aquela ideia de história, que as populações viviam em lugares muito fechados, que não havia circulação, que não havia contatos, né? O mundo mediterrâneo é o mundo do contato. Então está trazendo Sim. esse ponto, esse aspecto na questão. E essa questão você achou difícil? Essa não. Essa é também um tema Boa. que a gente trabalha bastante desde, né, da expansão comercial, passando pelas grandes navegações, quando o Atlântico assume a liderança da economia mundo, mas antes era o Mediterrâneo. Então também é um tema. E lembrando, nós temos também ensino de História da Arte no ensino médio, né? No primeiro ano a gente tem aula Uhum. de História da Arte, que a gente vai ensinar como ler o quadro, como ver a imagem. Nós vamos analisar durante as aulas a leitura dessas imagens, os significados. Então, o aluno familiarizado ali do ensino médio com a leitura de imagens, que não encontrar nenhuma dificuldade a mais, ainda mais lembrando que Veneza é a cidade italiana muito conhecida pelo seu comércio. Então, isso também Ah, não tem boa. maiores dificuldades. É igual a gente está conversando com outros professores aqui também sobre a interpretação, né? Interpretação do texto, interpretação da imagem. Claro, a ideia é fundamental da leitura, né? Então o aluno precisa ter uma estratégia de leitura, isso a gente treina bastante. Por onde começar a questão, né? Então, viu que tem uma imagem ali, tenta compreender a imagem. Se estiver difícil demais, a gente recomenda, vai fazer a próxima, depois você volta, né, para acalmar, mas precisa ler a imagem, não dá para prescindir da imagem. O texto, pelo menos na área de história, também não vai prescindir do texto, tem que usar o texto, né? Tentarem articular as informações para poder chegar na questão que está sendo cobrada. Então, não deixar o texto de Boa. lado, não tentando, com algum subterfúgio, achar respostas. Às vezes você pode tropeçar num detalhezinho e aí é um problema, né? Até numa questão mais Boa. simples, né? Não fazer essa estratégia, não. Boa, professor. Vamos para a próxima, então. Vamos Lembrando, galera, para... a gente está no gabarito verde, hein? Isso, ainda na prova aqui no verde, vamos para a questão 64, né? Na questão Ó, 64, o tema é Brasil e fala da Roda dos Expostos, né? A Roda ótimo. dos Expostos em Salvador, na Bahia, aqui no século XVIII. E aí, o aluno vai lembrar que durante ali o período colonial, uma das instituições fundamentais presentes no Brasil, na América Portuguesa, no mundo português no geral, é a Igreja Católica, né? E aqui vai dizer que era para o encaminhamento da criança recém-nascida abandonada. Então já explica no texto. A criança foi abandonada. Aqui não dá os motivos, né? Por práticas paternalistas, por uma questão de ser fruto de uma violência, por ser de uma família empobrecida ou ser órfã. Isso não explica. Isso não é o fundamental. O fundamental é aquela criança rejeitada naquela sociedade, abandonada por algum motivo, recém-nascida, ela será acolhida. Então essa é uma ideia. Qual é a função da igreja? Ela tem uma função social nesse momento. Ela tem a função, Uhum. claro, religiosa, né, da questão da missão dela de fé, mas também tem a questão social. Ela está integrada nessa sociedade. Então a igreja ela vai encontrar aqui uma importância socio-religiosa.
não apenas religiosa e não fundamentalmente social, mas que faz essa mescla que está na alternativa B. Então existe um preceito aqui da igreja, né? E essa também a gente poderia, eliminando as outras, porque as questões saem bastante do aspecto religioso, né? Caráter abolicionista, técnico-científica, né? Isso desvirtua. Então fica mais com um aspecto religioso que é fundamental. É um conceito que nós trabalhamos no primeiro ano, no ensino ano, no terceiro ano, falando da função da igreja nas sociedades, né? Da igreja católica. Então essa também é uma questão que vai pelo texto, é uma questão de dificuldade mediana. Boa, professor. E, professor, eu até gostaria de comentar aqui, a gente está de olho aqui no chat, e o Fernando mandou assim: parabéns, professor, que clareza de explicação. Isso é bem legal, hein? Fico muito contente, agradecemos, né, que a nossa preocupação é que você consiga fazer a sua prova e aproveite, né, as informações, a resolução da prova para melhorar o seu estudo, né, para fazer as demais provas com mais tranquilidade, para entender para a próxima parte do Enem, que ainda tem uma segunda prova, a continuação, que é possível ser feito, né, fazer com segurança. Isso é muito importante, né, ver as resoluções, isso sempre ajuda demais os candidatos e ali enfrentar a prova da melhor maneira possível. Ou seja, fazer uma boa Exatamente. prova sempre, né? Exatamente. Professor, então vamos continuar aqui, galera. Lembrando, estamos no gabarito verde. Se você não fez o gabarito verde, então você olha no site da CNN, a gente tem lá a correspondência certinha das questões que a gente está falando aqui. E como o professor mesmo já expôs, a gente está lendo, o professor está lendo aqui a introdução, o enunciado da questão, então fica mais fácil. Se você tem o caderno na mão, fica bem mais facinho de você encontrar. Qual é a próxima, professor? Aí, essa questão aqui a gente discute bastante, que é a questão do patrimônio, né? Porque Patrimônio. tradicionalmente a questão 68, né, que é a questão alternativa correta, vai ser alternativa A. É uma questão que aparece com uma certa recorrência no exame do Enem, mas falando de patrimônio no Brasil. Porque a gente discute o patrimônio material, o patrimônio imaterial, o patrimônio arqueológico, histórico, na natureza. Então, é comum aparecer uma discussão sobre patrimônio. Qual que é a inovação aqui? É que ela vai trazer uma discussão de patrimônio fora do Brasil, mas que o conceito é o mesmo, tratando do Muro de Berlim. Porque os moradores de Berlim, lembra dessa questão? Tem um muro, né? Os moradores de Berlim protestaram contra a demolição do muro. Então usa a imagem que vem na sua cabeça, um muro caindo. Esse muro, ele era representativo do patrimônio. Então ele tinha um vínculo com a história, com a memória, com as vivências. Quando a Alemanha foi dividida durante a Guerra Fria, num setor dentro de Berlim, o setor comunista e o setor capitalista. Quando o Muro de Berlim cai, em 89, o símbolo da reunificação. Então, preservar o muro é preservar uma parte daquela discussão da sociedade alemã, da memória da sua história. Destruir o muro para construir um condomínio, e o texto frisa, um condomínio de luxo, significa passar por cima da vivência dessas pessoas. É como se aquilo não tivesse importância. E quem mora na cidade, quem vive na cidade, tem que viver a cidade. Não pode simplesmente apagar, né, destruir todos os vestígios do seu passado. É como você mencionou lá no começo, né? Dialoga com o nosso mundo presente. Então, Exato. a história não é aquela ciência que a gente vai ficar pensando no que está perdido no passado e não vai fazer relação nenhuma. Pelo contrário, essas questões estão demonstrando preocupação com cidadania, quem vota, quem não vota, né? O respeito à diversidade, que a gente vai ter questão aqui de povos originários também, questão da memória. Então é uma prova que vai apelar para uma noção de formação histórica, de consciência, de cidadania, e não o dado pelo dado, não aquela informação perdida que você não decorou naquela aula, você não vai saber responder a prova. Não é mais assim, né? Felizmente para os nossos alunos, né? Não é mais assim, porque não fica dependendo só de memória, fica dependendo de um conhecimento conceitual mais consistente. Aí sim, acaba sendo mais justo, né? Porque o aluno vai debater isso em algum momento durante o seu ensino médio, né? Então acaba sendo uma questão que trata, sim, do patrimônio, né? Mas faz uma discussão. Será que podemos mesmo destruir qualquer parte da cidade para construir condomínios de luxo? Ou determinadas partes da cidade têm que ser preservadas e discutidas a sua relevância? Ou então, uma outra discussão, se a população deveria participar ou não desses processos decisórios, né? Então, memória coletiva, não apenas a memória individual. Isso aqui é bastante importante na questão alternativa A, na 68, sobre o Muro de Berlim. E se tratando de Muro de Berlim, ele acabou ele virou um ícone também da cidade, do país, e hoje, inclusive, é visitável. Quem vai a Berlim
quer conhecer a história, ouviu falar tanto já do Muro de Berlim, da queda do Muro de Berlim, que quer estar lá, quer tocar naquele que virou um monumento, né? Sim, o próprio envolvimento das pessoas, né? Alemães impedem a demolição do muro, tem uma questão muito simbólica aqui, porque a população se apropriou da sua história, a população quis participar daquele momento. Então, ela não simplesmente ficou alheia ao que está acontecendo na sociedade. Inclusive, é muito comum os alunos fazerem uma confusão que acham que o muro divide a Alemanha. Não. Berlim estava no setor soviético durante a Guerra Fria, dentro do setor comunista, aí é construído um muro dividindo Berlim, para impedir que quem tivesse do setor comunista passasse para o setor capitalista e pegasse uma ponte aérea para o lado ocidental. Então aqui está discutindo a vivência dos alemães no século XX e na Guerra Fria. E agora ligando com o século XXI. Então tem relevância assim, para o nosso mundo, né? Agora, antes a gente ir para a próxima questão, quero ler mais alguns comentários aqui, professor. Você tem uma legião de fãs, assim, incrível. Sou professor também, você percebe que o professor é diferente porque os alunos dele estão vindo aqui no chat. Gente, o Vinícius é incrível, acreditem. Mais um comentário. Vinícius é um professor incrível e eu tenho aula com ele. Outro comentário. O professor Vinícius sabe muito bem e tem uma didática incrível, explica muito bem. Concordo com esse comentário também, professor. Fico muito agradecido e acho que é muito importante esse momento, né? A gente levar para os alunos do país inteiro, né? A importância de fazer uma boa prova, mas com tranquilidade, lendo o texto, tentando entender a questão, para desmistificar, né, aquela ideia de muita dificuldade. Não, é possível ser feito assim, como a gente está querendo esclarecer. Em alguns momentos uma questão mais difícil, em outros momentos uma questão intermediária, e algumas questões vão ser mais simples mesmo. E que se você entender o conceito, você acaba avançando na questão, né? Você, puxa, eu estou sabendo bem isso aqui, por quê? Porque entendeu o conceito. Então pode avançar na próxima questão, né? Boa. Vamos para a próxima? Na próxima, a gente escolhe a questão 70 aqui, né? Que é o item A, falando de povos originários. Então, aqui a gente tem aqui, entre esses preconceitos estava o canibalismo. A prática não era, porém, uma mentira, uma invenção europeia. Então, está se discutindo na sociedade que o europeu, ao olhar os povos originários, o que vai acabar acontecendo na prática? Um estranhamento, né? Porque existe uma prática ritual entre os indígenas, os povos originários, que o europeu não vai compreender. Ele vai ver apenas como um sentido de canibalismo de comer para consumir a carne humana. Quando os rituais não tem esse sentido, né? O ritual vai ter um sentido de apropriação, de envolvimento, daquele que derrotou um valente guerreiro se apropriar de características. E o europeu não vê dessa forma. Como é que ele vai enxergar isso? Como um ato de barbarismo, né? Então o europeu ele vai olhar de uma maneira preconceituosa, partindo das suas referências culturais de matriz católica, não conseguindo entender esse outro, né? E o problema é isso, é caracterizar como sendo uma selvageria, né? Então você vai lá e diz já, a selvageria vai ter uma escala, o europeu como civilizado, o não europeu como um selvagem. Então, discutindo uma ideia de preconceito, né? De estigmatização, então não querendo entender o que o outro realmente significa, né? Então isso é bastante importante na sociedade, que também vai ligar com uma outra questão que vai falar de povos originários também, sobre a ONU e os indígenas, que a gente vai analisar na questão 75, daqui um pouquinho mais para frente, né? Então, boa. alternativa Essa questão, A. então essa você avalia como uma questão fácil? Sim, por tratar do canibalismo, sim, selvageria, a visão do europeu de incompreensão do outro já vai direto para a ideia de selvageria. Então essa não apresentaria maiores dificuldades, não. Né? Boa, professor. Vamos então... Claro. Na próxima, a 74, também eu poderia categorizar como sendo umas questões mais simples, porque vai para um tema mais direto, Roma, história antiga, né? Que durante a realeza, nos primeiros anos republicanos. Então, todo aluno de ensino médio passou pela história de Roma, né? A gente tem ainda um aspecto bastante eurocentrado na nossa história, então a gente começa lá falando do mundo greco-romano, então o aluno viu. Com certeza o aluno do ensino médio passou por esse assunto. E justamente por esse momento, crise na República, quando os plebeus vão exigir que a lei deixe de ser oral. Por quê? No primeiro momento, algumas sociedades, tanto a grega quanto a romana, a lei sendo oral acaba favorecendo os grupos que são as elites dominantes no sentido econômico, político e social. Então, quando a lei não está escrita, o grupo dominante pode manipular, pode alterar. No caso romano, a gente chama de patrícios. Então, se a lei é oral, o patrício vai dizer que a lei está ligada ao que ele quer.
Quando os plebeus, que são a imensa massa, a imensa maioria de trabalhadores, se revoltam, se rebelam, se levantam, vão forçar que essas leis passassem a ser escritas. É um processo longo, de mais de 200 anos de discussões. Mas vai ter a figura dos tribunos da plebe, a figura da lei das 12 tábuas. Então a lei passou a ser escrita. Sendo escrita, vai dar o quê? Uma garantia para as populações. Isso apazigua os ânimos na sociedade. Então, a lei passa a ser escrita, o que significa? Que os plebeus também almejavam participar da vida política. Isso é um elemento importante da gente raciocinar. Por quê? Porque não é só a elite que comanda a política, né? Existem setores médios e setores subalternizados na sociedade que também querem participar. Se a lei privilegia um grupo elitizado, a massa reivindica que ela tem o seu lugar naquela sociedade, que ela também quer ser sentida como vista como romano. Então é uma questão mais direta, que os plebeus almejavam participar da vida política. De novo, a prova tratando de cidadania, tratando de participação na sociedade, né, fazendo ligações entre esses elementos que são importantes para o aluno entender que a prova está discutindo coisas que são relevantes para a sociedade contemporânea. Boa. Então, essa questão você acha que é uma pergunta mais difícil? Essa é mais direta, essa é um pouco mais simples que as Ah, demais. Essa é aquela mais questão que simples. fala de Roma, fala de plebe, fala de leis escritas, pronto, mais direto. Tô aqui pensando no TRI, por exemplo, tipo, para ter uma ideia da prova, se quem acertou, quem errou essa questão, já dá para dar uma balanceada aqui também, né? Sim, mas essa acredito que seja mais direitinha ali. Vai lembrar que plebeu se levantou para a nobreza ter que recuar e tem que conceder leis escritas. Então essa não apresentava nenhuma nem novidade na forma, nem na redação, nem nas alternativas, uma coisa mais direta. Boa. Vamos para a próxima, então? Na 75, é aquela que fala, Hum, de novo, aqui volta a povos originários. Então isso acaba sendo uma coisa importante dos povos indígenas, né? E aí coloca a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Então, resgatando a ideia que os povos originários, os povos indígenas, têm direito a participar das sociedades, defendendo seu patrimônio. Olha o patrimônio aparecendo aqui de novo. Segunda opa. vez que tem patrimônio no debate aqui. Ali antes a gente falou de Muro de Berlim, agora a gente falando de Brasil e de América, né? Então, sua Uhum, ciência, sua cultura, sua tecnologia, suas manifestações. Então, tá valorizando esses povos e não subalternizando, colocando como sendo selvagem, né? A visão do canibal a gente pode deixar de lado. A gente pode dizer, olha, esses povos têm direito até a sua história, né? Tem saberes tradicionais que são complexos. São saberes uhum. tradicionais que são importantes, né, aqui no mundo. A gente não pode deixar isso de lado, categorizando simplesmente como sendo povos originários que não têm essa cultura que deve ser respeitada. Pelo contrário, né? Aprova muito discussão sobre o valor do outro na história. Isso acaba Uhum. sendo também relevante, né? O aluno tem que perceber isso, né? Que tem uma defesa ali de direitos, que a gente tem que pensar que diferentes povos têm direito a viver nas sociedades, né? Sem categorização, sem discriminação. Boa, professor. E essa é uma pergunta de nível? Essa média, né? Só pela questão da redação um pouquinho mais extensa do texto, então o aluno tem que parar ali, o nosso candidato tem que ler com calma, mas também não ia apresentar maiores dificuldades, tá? Complexidade de saberes Certo. tradicionais, até pelo lugar que ela está na prova, né? Já passou para as outras questões que foram preparando ali a leitura do aluno, então a gente não apresenta maiores dificuldades. Uma questão intermediária, acho que fica bem classificada. Boa, professor. A gente está chegando aqui na nossa reta final de perguntas. Estou falando sobre a prova de história. Para você que está chegando agora, ou chegou agora há pouco, enquanto a gente estava conversando aqui, a gente está fazendo a correção da prova de história do primeiro dia de prova do Enem. Então, essa é uma correção extraoficial aqui na CNN Brasil, junto com os professores do Colégio Objetivo, do curso Objetivo. Estamos com o professor Vinícius, falando sobre história, no gabarito verde. E se você não fez o gabarito verde, não se preocupe. No site da CNN, na aba de educação, você vai encontrar ali a prova correspondente ao que você fez. Seja azul, seja amarela, seja branca. É só dar uma olhadinha no site, beleza? Vamos continuar aqui com o professor. Professor, temos o quê? Mais 3 minutos. 2 minutos. Vamos escolher Podemos duas fazer mais questões, uma? então. Vamos fazer duas questõezinhas para o aluno já poder. Então, para quem chegou agora, vamos para o tema. Né? Na questão 80, fala da imprensa régia. Então já vai lá direto, aquela que fala. Tem o Rio de Janeiro, onde foi criado um decreto em 1808, aquele tema que também sempre aparece. A corte chega no Brasil, a corte fugindo do Napoleão.
ela se transfere. E a imprensa régia, ela vai ter uma função muito importante. Qual função importante? Emitir notícias, publicar livros, vão começar a circular jornais dali para frente no Brasil, mas o Rio de Janeiro é um polo irradiador de poder político e tem que manter esse império português unido à coroa. E onde a coroa se situou? No Rio de Janeiro. Então, é aquela ideia que o Brasil passa por transformações com a chegada da corte, né? Acaba sendo importante essa vinda porque integra regiões. O conceito de história colonial, a gente enxerga o Brasil, na verdade a América Portuguesa, todo desconectado, todo disperso. As diversas regiões estão desconectadas. O Rio de Janeiro, naquele momento, ele é um centro. Então ele vai polarizar o território inteiro, vai mandar funcionários, vai mandar notícias, vai acabar organizando uma nova sociabilidade na América Portuguesa. Isso é uma inovação importante, que o aluno passa por isso. É um tema clássico, falar em 1808, a chegada da corte, né? Até tem no cinema nacional, a gente tem obras tratando disso, da Carlota Joaquina. Então, só que tratou aqui de uma questão de uma forma criativa, né? Ao invés de apelar para o símbolo comum, Dom João não fala da imprensa, de qual é o papel, a circulação de informações acaba sendo importante nesse momento. Então, a alternativa correta é integrar as regiões territoriais ao poder central. Alternativa D. Boa, professor. Essa pergunta de nível... Essa de intermediário para mais difícil, né? Boa, Porque isso é bom saber. pela questão dele entender a função, né, dessas notícias, da circulação. Então, uma elaboração ali que vai demandar um pouquinho mais de atenção, com mais cuidado. Claro, o aluno bem preparado vai fazer, mas ele tem que ter um cuidado ali de não ficar muito tempo, perdendo tempo ali. Vai direto para a integração dos territórios, né, da parte territorial. Boa, professor. Eu quero te agradecer muito. Não temos mais tempo para falar de história, porque o professor Laudemir já está aí na sala de correções para entrar com a gente. Professor Vinícius, muito obrigado pela participação. Aliás, todos os elogios que os seus alunos deixaram aqui nos comentários estão aprovados, tem toda a razão. Eu que agradeço a todos a participação, incentivar a todos a continuar acompanhando nossas correções, né? Então, é um momento importante para você conseguir melhorar as suas provas e acalmar e conseguir obter os seus resultados aí tão almejados. Muito obrigado. Maravilha, professor Vinícius, muito obrigado. Que demais, que demais. Que aulão, gente, que aulão do professor Vinícius. Achei, assim, fantástico. Todo mundo aqui os alunos que estavam aqui elogiando, como eu falei agora, concordo plenamente. Explicação maravilhosa do professor Vinícius, de História, do curso Objetivo, que está aqui com a gente na CNN, fazendo essa correção extraoficial para trazer para vocês, né? Que vocês que passaram aí a tarde inteira, até às 7 horas da noite, fazendo a prova, primeiro dia de provas do Enem, né? Então, a ansiedade para saber o que acertou, o que errou, porque, assim, eu sou do tipo que também quero saber para já passar logo, né? Porque até esperar chegar a correção oficial demora um pouquinho. Então, a gente está aqui fazendo essa correção extraoficial e a gente tá seguindo, para você que chegou agora, para você que chegou no meio do rolê todo aqui, a gente está seguindo o gabarito verde, tá? E por que o gabarito verde, Felipe? Porque o gabarito verde escolheu ele, foi o primeiro que chegou aqui para a gente e falou, vamos escolher o gabarito verde, porque não tem como a gente fazer todos os gabaritos, as respostas de todos os gabaritos, trocar o gabarito. Então, ou a gente tem que seguir um e vai fazendo a correção. Então, esse gabarito é extraoficial, a correção extraoficial a gente está fazendo aqui